Olá, gente, estamos aqui para mais um videocast da K21 e da Nauer, né? Que é algo que a gente faz também em paralelo ao Love the Problem. Então, pode ser que você esteja nos ouvindo apenas pelo Love the Problem, mas se quiser ver, você tem que dar uma olhada, tá lá no YouTube nosso também. E estamos aqui com dois convidados que eu já vou apresentar para falarmos de métricas para produtos, tá? Então, a gente vai falar bastante de como isso vai ser alinhado com as métricas de estratégia, como isso a gente trabalha na definição, na medição, etc. E eu quero trazer para vocês, primeiramente aqui em ordem alfabética, até porque fez aniversário ontem, Avelino! Muito bem-vindo! Se apresente aí rapidamente para a galera. Olá, olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo isso. Eu sou Avelino, sou trainer na Nauer, gerente, desenvolvedor de muitos produtos e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre isso com vocês. Muito bem, palmas aí para o Avelino. Não Legal. saiu o barulho das palmas. Eu quero também trazer para vocês um cara com quem eu gosto muito, apesar de a gente morar na mesma cidade, a gente acaba se vendo pouco, né? Mas é o Gustavo, também conhecido como Guga. Chega aí, Guga. Se apresente aí para a galera. Fala pessoal, um prazer enorme estar aqui junto com pessoas que são referências para mim. Eu já tenho a oportunidade de caminhar junto. Deveríamos nos encontrar mais do que nos encontramos, né, Toledo? Mas esse aí é um problema aí para gente, bom problema para a gente resolver. Mas bem, também já tenho uma experiência aí como consultor aqui na Nauer, e a gente tem experiência por passar por várias empresas de vários setores, lidando com várias realidades. E nos últimos anos tenho focado muito nessa parte de gestão por resultados e também desenvolvimento de produtos digitais e gestão de produtos. E vai ser um prazer também compartilhar um pouquinho aí da experiência, do que a gente tem visto e aprendido também. Legal, boa, obrigado. Eu sou Rodrigo Toledo, um dos fundadores da K21 da Nauer, e também instrutor, consultor, etc. E normalmente eu trago sempre alguma coisa diferente para falar sobre mim que eu não tenha falado antes aqui para vocês. O que eu posso falar? Eu posso falar o seguinte, que eu sou filho de uma professora de inglês com um militar, né, oficial da Marinha, meu pai. Acho que talvez essa informação vocês não saibam. Então é mais um detalhe da minha vida, assim, e talvez por isso minha mãe sempre tenha sido assim, dado importância para falar, né, um bom inglês. Não sei se eu consigo fazer o jus ao inglês dela, mas enfim. E depois, com o tempo, acabei aprendendo francês, como eu já falei uma outra vez, né, morei na França. É isso, para falar um pouquinho de mim. Turma, vamos falar desse assunto tão importante e que talvez de uma década para cá dê um salto na importância, né, desse assunto, porque antes, como as coisas eram muito projetizadas e a gente só via, né, entregava o projeto só lá no final, e então não interessava no meio do caminho nada sobre métricas, né? Vai passar um ano trabalhando naquilo, não tem métricas. Então, vai entregar no final, qual era a métrica que restava? Era a métrica de percentual de completude, estamos atrasados ou não estamos? O mundo mudou. Agora a gente vai entregando o produto e vai melhorando e ajustando, e esse ajuste, uma das coisas que a gente precisa olhar são justamente as métricas, né? Então, acho que a gente pode começar falando sobre a importância de olhar para as métricas de produto, tá? É, Avelino, vamos com você e depois o Guga? Pode ser? Pode ser. Olha, tem uma frase famosa, né, do Alice no País das Maravilhas, né, que é a Alice está perdida, né? E ela chega pro gato e pergunta: Gato, pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Né? O gato olha pra Alice e fala assim: Pra onde é que você quer ir? Aí a Alice responde: Eu não sei, eu não sei. Aí o gato olha pra ela e fala assim: Bom, pra quem não sabe pra onde quer ir, então qualquer caminho serve. Né? É a mesma coisa para produtos, né? Se você não sabe quais são as métricas, se você não sabe se o seu produto está tendo um produto de sucesso ou não, se você não sabe como medir, então você não sabe em que direção você está indo, na verdade. Eu acho que a importância das métricas é isso. Definir para onde é que seu produto vai. Ele, em tese, todo produto resolve o problema de alguém. Né? Primeiro, qual o tamanho desse problema? É pequenininho, é gigantesco? E segundo, o quão percentual desse problema você está conseguindo resolver. Né?
Se você não souber essas duas coisas, né, você está numa fase anterior ainda, talvez não de projeto ali, preocupado, está no prazo, não está no prazo, está no prazo, está no prazo, mas você está num momento ainda que você só está entregando produto, o resultado que aquilo está fazendo, você não sabe. Legal. Guga, você, como um cara de uma geração que está ajudando as empresas a mudar esse olhar, né? Você é um dos caras que ajuda muito na argumentação, né? Da importância desse olhar por métricas. Eu queria que você trouxesse. Como é que você argumenta, gente, a importância disso aqui, né? Os lugares onde você chega, as pessoas não estão olhando, ou estão olhando para as coisas que não são relevantes, né? Como é que você argumenta a importância das métricas? Vou aproveitar e já conectar aqui no ponto que o Avelino trouxe, que o Avelino trouxe sobre a gente saber a direção que a gente quer ir, e no fundo está muito conectado com o problema que a gente quer resolver, né? E aí, nesse ponto, a gente começa também a falar sobre aprendizado, que é uma característica fundamental nas empresas hoje em dia, porque a gente está lidando com cenários de muita incerteza. E muitas das vezes nós estamos lidando com problemas complexos, né? E a gente, no fundo, né, um produto ou um serviço é aquilo que uma pessoa necessita, né? Aquilo que ela deseja num determinado momento e em condições que ela pode pagar. E aí saber exatamente em que momento ela vai precisar, aonde está essa pessoa e o que a gente vai oferecer que vai conseguir conectar com o propósito dela, esse é o grande desafio. E esse é um grande desafio quando a gente fala de produto. E aí, para isso, a capacidade mais importante é o aprendizado. E aí, só que quando a gente começa a falar de aprendizado, as pessoas começam a questionar, não, mas esse assunto de aprender é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas na prática a gente tem que entregar resultado. A gente tem que entregar resultado para ontem. A grande questão é que, como a gente está nesse cenário de incerteza, a gente aprender e a gente entender quais são os resultados mais importantes e como a gente intencionalmente consegue fazer com que essas alavancas mexam, isso é uma jornada que não é uma linha reta, né? Não é ir do ponto A para um ponto B. É uma jornada de descobrimento, né? De descoberta. E para isso, gente, métricas é fundamental. Porque se a gente primeiro saber a direção que a gente quer ir, e depois na direção que a gente quer ir, é como que a gente vai conseguir avançar naquela direção. E as métricas é a forma mais tangível e segura que a gente tem de saber se a gente está indo numa direção certa ou não, que são critérios claros que a gente consegue medir e a gente consegue acompanhar. Então, a gente costuma dizer muito que por mais que a gente saiba a direção que a gente quer ir, mas se a gente não tem boas métricas e métricas confiáveis, basicamente a gente está pilotando numa estrada no escuro, né? Sem saber se a gente está indo bem ou indo mal, né? Legal. Então, a gente já partiu aqui do porquê. Porquê de métricas? Vocês trouxeram aqui o porquê, né? É, Talvez agora a próxima pergunta seja o que medir? Como é que a gente escolhe o que medir? Obviamente, você já conhece, eu estou usando aqui, né, o Golden Circle do Simon Sinek, né? A gente começou lá pelo porquê, aí vamos do quê, né? E a gente vai terminar aqui com o como. Acho que fica bem interessante para as pessoas, tá? Então, uma vez que a gente definiu bem o porquê, o que medir? Como é que a gente escolhe? Porque existe uma infinitude de coisas que a gente pode medir, né? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa escolha, e pense bem no Golden Circle, né? Do porquê para o que medir. É essa a pergunta que eu gostaria que Excelente. vocês respondessem. Vamos inverter? Guga, começa você aí dessa vez. Excelente. Para a gente saber o que medir, a gente precisa saber qual que é a nossa estratégia, né? E quando a gente está falando de uma estratégia de produto, é muito importante que a gente consiga entender qual que é a estratégia da empresa, da organização, aquele olhar de negócio, para onde que a empresa quer ir, né? Para onde ela está focando. E a gente conseguir casar isso com a visão do produto, que é também aonde que a gente quer chegar com o nosso produto, né? Como que que oferta de proposta de valor está levando para o mercado, que tipo de público que a gente quer alcançar, qual que é o diferencial do nosso produto. E essas coisas precisam casar, porque se a gente estiver construindo um produto que está totalmente desalinhado com a estratégia da empresa, fique sabendo que cedo ou tarde o produto vai ser despriorizado. E a gente vai ter muitas dores aí no meio do caminho, né? Ao mesmo tempo, se a gente está construindo um produto que só olha para a estratégia da empresa e não está olhando
para o cliente, né, para o público que ele quer alcançar, se o mercado está querendo ou não, esse produto também tem prazo de validade, porque a gente está construindo olhando para dentro, né? E muito provavelmente a gente está construindo algo que as pessoas não querem e que não estão dispostas a pagar por isso, ou seja, a conta não vai fechar. Então, o nosso desafio quando a gente fala de estratégia de produto é exatamente encontrar ali aonde mora a interseção, né, entre a estratégia da empresa e a visão do produto. E aí, aqui mora o use case. E aí eu vou trazer aqui uma dica sobre como olhar para a estratégia da empresa e vou deixar aqui de métricas do que medir do produto para o Avelino também complementar. Mas quando a gente olha para a estratégia da empresa, uma dica que a gente usa muito aqui no nosso dia a dia e que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, sim, ela é intuitiva, ela é rápida de usar e é um bom ponto de partida para depois a gente aprofundar, se chama o GEM Model, né, que em inglês significa Growth, Engage and Monetization, que traduzindo, gente, é muito simples. Crescimento, engajamento e receita, né? E monetização, desculpa. E como é que funciona? Imaginem a cabeça de um executivo de uma grande empresa, de um líder, e no final do dia a gente consegue resumir todos os grandes impactos, né, de valor que ele está preocupado em três grandes grupos. Né? O primeiro é crescimento, então imaginem que eu quero crescer a minha empresa, né? Quero alcançar mais pessoas, quero crescer a minha base de clientes, eu quero ter uma escala maior. Sempre que a gente fala em crescimento, é esse grande impacto. Tem diversas métricas que a gente pode medir aí, certo? Quantidade de novos clientes, quantidade de novos usuários cadastrados, no final, a taxa de crescimento, né? Legal. Um segundo grande impacto é o engajamento, que é, eu já tenho clientes aqui na minha base, eu quero que esses clientes usem mais o meu produto, eu quero que esses clientes interajam mais com a minha marca, falem mais de mim, eu quero que eles me recomendem. Então, é um grande segundo impacto, né, que é o engajamento. Percebam que eles vão andando juntos, mas são focos diferentes, né? E aí eu vou trabalhar a base que eu já tenho, eu vou trabalhar, muitas das vezes, produtos que eu já tenho, e no final do dia, ali talvez a métrica mais importante vai ser a taxa de, né, uso, né, de recompra, ou seja, de engajamento. E o terceiro impacto é a monetização, que no final a conta precisa se pagar, né, gente? E aí a monetização, ela pode olhar tanto para um aspecto de gerar mais receita, mas também pode ser daqui a pouco diminuir custo, né? Mas é a forma como eu estou crescendo a margem do meu produto, né? E aí, geralmente, as empresas, no momento que elas estão, essas coisas andam muito juntos, mas têm focos diferentes. Então, eu vou trazer um exemplo prático. Uma empresa que está lançando um novo produto no mercado e ela quer aumentar a sua base de clientes. Ela vai abrir mão de monetizar naquele momento, certo? Então, a gente cansou de ver aí plataformas, né, apps digitais que estavam começando, o Uber, iFood, o próprio PicPay e diversos outros aqui que davam cashback, que davam descontos, que davam para fazer com que as pessoas começassem a usar. Mas quando o foco da empresa muda, bem, agora a gente já tem um produto, agora a gente precisa, essa conta precisa se pagar, a gente precisa consolidar. Aí o foco muda também. Tem produto que já nasce tendo que se pagar. Então essas coisas vão andar junto e se equilibrando. Então percebam que é uma forma muito simples, né, de usar, de você bater um olho numa estratégia e perguntar, nossa, qual que é o principal foco aqui? Isso já pode te dar um bom indicativo de qual é a estratégia da empresa e isso tem que conectar com a estratégia do produto. Não é mesmo, Avelino? É isso aí. Eu achei interessante, né, na tua fala, é que já pega uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo que vai, gostaria, né, ou já está exercendo esse papel de product owner, né, de product manager, é a questão de poder olhar para um cenário, né, entender o cenário e aquilo que ele vai medir do produto dele está relacionado ao cenário, à estratégia da empresa, às condições. Por exemplo, né, um bom gestor de produto ele está acompanhando as notícias, né? Ele não pode estar alheio ao mundo que ele vive. Né? Por exemplo, a gente vive um cenário pós-pandêmico, guerras estourando, seja no Oriente Médio, seja na Europa, a gente está vivendo agora nessa situação do Rio Grande do Sul, né, que vai impactar o Brasil inteiro, não importa se você é do Rio Grande do Sul ou de Manaus, você vai ser impactado por isso. Então, uma observação de contexto é muito importante, né? Você saber fazer uma boa leitura de cenário
Não só do seu produto, como também da sua empresa e o cenário que você está instalado também, né? Principalmente aquilo que vai te afetar mais diretamente. É, e com relação às métricas em si, né, elas são derivadas disso. Né? Toda métrica que você escolher, ela é derivada disso. Produto, empresa, cenário envolvido. E falando especificamente do GEM, né, que eu acho que a gente deveria chamar em português, né, porque em português fica 100, né, que é crescimento, engajamento e monetização. Né? Pessoal, Aliás, as coisas em português acabam ficando legais. Né? É, imagina a gente chegar assim, pessoal, agora a gente tem que seguir 100 estratégia. isso. Com C. Sem com C, sem com Estratégia C, nota sem com C. 100. Estratégia nota Estratégia É nota 100. Aí, ó. Estratégia nota 100. De tudo depende do É, jeito que é apresentado. É. isso. Mas são Narrativa, coisas. hein? Ó, Ó, anotei aqui. Narrativa, a gente vai falar de narrativa ainda hoje, hein? Lembrem disso. quando você fala disso, assim, uma coisa que acaba sendo muito esquecida na maior parte de quem está fazendo gestão de produtos, quando a gente fala, né, vou fazer ao contrário, tá? Já que você foi do growth para monetização, faço do monetização para o growth. Cara, eu tenho que saber quanto está custando. Né? Eu tenho que saber quanto está custando criar aquilo, eu tenho que saber que se está me dando algum retorno, o famoso ROI. Você tem que saber quanto tempo aquele cliente fica contigo e pagando por aquilo que você está oferecendo para ele. Tem uma métrica famosa para isso, lifetime value. São coisas que você precisa saber. Né? Quando eu digo assim, você defender seu time, você defender o produto que você tem, é muito mais fácil quando você vai falar a linguagem da monetização, que é a linguagem comum. Você pode falar dela com um gestor, você pode falar dela com alguém que você quer contratar, você pode falar dela com o seu time, que é uma linguagem comum a quase todos os tipos de público. Então, é uma coisa que um produteiro, uma produteira tem que saber, deveria saber. A parte do engajamento. De fato, você está medindo ali como é que você está retendo seus clientes, né? Retenção churn, né? O percentual de clientes que você está perdendo ao longo do tempo. Também são métricas importantes. Né? Monetização, sem sombra de dúvida, é importante, mas essas meio que elas suportam a monetização. Quantos clientes você tem, perda de clientes, e como a satisfação dos seus clientes e tudo mais vai estar nessa parte também. E por fim, crescimento é você acompanhar essas métricas ao longo do tempo. E aí, eu tinha 10 clientes, né, passou 3 meses, eu tenho 1.000 clientes, passou mais 3 meses, eu tenho 10 mil clientes, né? Então você está tendo um growth ou não, né? Você pode estar ao contrário, você pode estar em 10 clientes, agora só tem 5, e aí a gente está indo para baixo também. Então, eu acho que esse é um framework, né? Uma sigla boa que a gente tem para usar como um ferramental para a gente saber o que medir. Que, como o Toledo disse, métricas são milhares e milhares, talvez, de métricas que você pode ter para medir um produto. E você precisa saber escolher, mas sempre respeitando isso, que o Google também disse, contexto que você está, estratégia da empresa e qual produto que você está fazendo. Não, excelente, porque a gente caminhando, né, de dentro para fora no Golden Circle, né? Falamos do porquê. Aí o Guga trouxe um quê teórico excelente. O Avelino já começou a instanciar com alguns exemplos de métricas. E é claro que existem métricas que são específicas para cada negócio. Tá? Então, não vai dar para a gente listar todos os negócios aqui, mas o meu desafio para vocês agora, para vocês pensarem em business que vocês já atuaram, para trazer uns exemplos de métricas. Né? Porque há sempre uma chance de alguém estar naquele business ou pelo menos se inspirar. Então, eu sei, por exemplo, que o Guga está trabalhando num cliente no setor bancário. Então, ele vai conseguir dizer, no setor bancário, provavelmente métricas que você vai estar interessado são essa. Né? O Avelino vai trazer métricas de produtos para grande público que ele atende lá. Então você tem que olhar essas métricas. Né? Então, podemos seguir essa ordem até, Guga. Maravilha. Já que você citou o setor bancário, talvez a métrica mais importante que existe num banco é a margem de contribuição. E o que essa métrica nos diz, né? Basicamente, para cada cliente, qual que é a margem de contribuição dele para o nosso negócio. Então, qual que é no final do dia, assim, qual que é o lucro que eu tenho com cada cliente? Então, é claro que aquele cliente que está consumindo alguns produtos comigo, tem produto que
é mais rentável, tem produto que pode ser menos rentável ou até pode não ser rentável, mas a gente escolhe ter ele no portfólio porque aquele cliente valoriza e a gente quer manter aquele cliente. Mas no final, se a gente pudesse pegar o saldo disso, é a margem de contribuição. Então, se a gente pensar na métrica mais importante de um banco, normalmente está associado à margem de contribuição. E aqui eu estou olhando em termos de produto, né? Olhando para o cliente. É claro que se você pegar o DRE, enfim, tem diversas outras métricas. E aí, olhando, e aí isso vai se quebrando em produtos específicos. Então, dentro do banco lá, né, você tem área de crédito, por exemplo, que costuma ser um produto muito rentável para o banco, importante. Você tem a área de meios de pagamento, cartão de crédito. Vou pegar especificamente o cartão de crédito, porque o cartão de crédito eu acho que é simples de entender, né? Está muito no nosso dia a dia. O cartão de crédito, ele é muito interessante porque, no fundo, é um crédito que se dá para o cliente ali, né? Já é um crédito pré-aprovado, aliás. Isso dá poder de compra para o cliente, entrega um valor para ele, porque dá para ele possibilidade também de ter mais liquidez, né? O cartão de crédito vai pagar daqui a 30 dias. Ele pode usar o famoso parcelado sem juros, que na verdade não é tão assim, porque o juros está ali embutido, etc. Mas olhando do ponto de vista do banco, o cartão de crédito também é muito importante porque ele também é uma porta de entrada, né? E ele fideliza muitos clientes. Então, teve uma instituição que a gente passou numa área de cartão de crédito, e aí 50% das pessoas que procuravam abrir uma nova conta nessa instituição procuravam essa instituição por causa do cartão de crédito. Então, olha só, era um produto que estava muito conectado com o crescimento, certo? Uhum. Além disso, era um produto que entregava uma receita muito interessante para o banco. Então, para quem não entende muito, né, por trás do seu uso do cartão de crédito, tem várias taxas aí, né? Tem uma taxa que fica com a empresa da maquininha, tem uma taxa que fica com o banco emissor, né? E aí essa taxa que fica com o banco emissor é a taxa que contribui na receita do banco, inclusive na margem de contribuição. E, inclusive, é um pedacinho dessa taxa que paga lá os pontos que são dados em programas de fidelidade, milhagem e etc. E aí, o que essa área começou a ver também? Com métricas de produto, eles começaram, inclusive, a avaliar qual era o consumo mínimo que um cliente tinha que ter para que eles pudessem dar isenção da anuidade. Porque a anuidade também do cartão de crédito é uma outra fonte de receita, né? Só que chega uma hora que, se meu cliente está usando tanto o meu cartão, eu posso abrir mão de cobrar essa taxa para o cliente vai ver isso como valor e a conta está se pagando com essas taxas ali da utilização. E aí, por exemplo, essa mesma instituição que eu tinha falado, eles fizeram uma pesquisa e viram que, para alguns tipos de cliente, se eles aumentassem em 2% o engajamento, ou seja, o uso do volume do cartão, eles podiam parar de cobrar a taxa de anuidade. Olha só, eles estavam entregando um benefício para o cliente, mas eles estavam vendo o impacto que isso tinha no resultado da instituição e estavam conseguindo casar exatamente, poxa, o que eu posso oferecer e a conta vai se pagar e vai ser bom para todos os lados. Legal. Então, esse é um exemplo aqui de instituição bancária. Muito, muito legal, cara. Olha, eu sei que você tem experiência em outras áreas, talvez esse você foi bem detalhado, se quiser também trazer mais alguma, vai pensando aí. Avelino, quer trazer algum exemplo assim, também instanciar em alguma área? Tem, tem um que eu acho interessante da área de seguros, né? Talvez Hum. a métrica mais importante para ele seja justamente a renovação de seguros, né? Quantas pessoas ou empresas estão renovando os seguros. O que é interessante, né? Porque tem uma questão financeira de monetização nessa métrica, porque não é só a quantidade de clientes que estão renovando, mas o quanto de dinheiro esses clientes estão trazendo. Porque às vezes, se você estiver renovando 100% da sua base, mas também cobrando R$ 1 para cada cliente, beleza, você está renovando 100%, a compensação não está trazendo o dinheiro que você deveria estar trazendo, né? E é interessante porque é uma métrica, pensando no Senha ou no GEM, né? Você já pega tanto essa questão de monetização como também a parte de engajamento, né? Ou seja, quanto o cliente está renovando aquele seguro ali, é um ótimo sinal. E você tem o próprio growth, né, nessa métrica também, porque se você pensar assim, poxa, eu renovava, sei lá, 50% dos meus seguros do ano passado, agora já estou renovando 60%, agora estou renovando 70%, e tem gente nova chegando também, né? Claro que existe a outra métrica de novos clientes chegando também.
Então, eu acho que para a área de seguros, talvez a mais importante seja essa, bem específica para isso. Eu pensei aqui numa outra, que é justamente quando você está trazendo um produto onde você está substituindo uma velha forma de fazer as coisas, né? É, Posso pensar aqui de novo, né, na área de seguros, né? Uma vez a gente trabalhou com uma empresa que tinha a questão da vistoria, né? Você bateu com o carro, você tinha que levar o seu carro até uma oficina e ali era feita uma vistoria do seu carro para ver o que aconteceu, e tudo mais. Isso custa dinheiro. Primeiro que você tem que levar o carro para a oficina e a seguradora tem que pagar isso. Segundo, você tem que chamar alguém, é um ser humano, vai lá, né? Você tem que pagar essa pessoa. E não, existe aqui, ó. A gente está fazendo uma auto-vistoria, que você pega o seu celular, você filma lá o que aconteceu com o carro e tudo mais. Como é que você mede isso, né? Qual seria uma forma bem específica de medir o sucesso disso? Cara, você compara quantas pessoas ainda vão na oficina fazer a vistoria versus quantos estão usando a nova forma de fazer a vistoria, né, usando a auto-vistoria. Se você tiver uma redução do número de pessoas indo à oficina e um aumento do número de pessoas usando é, o seu produto, né, de auto-vistoria, é um bom sinal para você que você está causando um impacto positivo. Se o contrário disso também é verdade, né? Se nada mudou, as pessoas continuam indo na oficina, é um mau sinal. E é interessante esse exemplo porque ele pode ser instanciado em várias coisas, né? Principalmente em mercados regulados, onde você tem a obrigatoriedade de sempre oferecer uma coisa um pouco mais manual, presencial, e o seu novo produto oferece uma forma digital e que a pessoa está fazendo de casa, né? Então, quanto mais estiverem usando esse produto digital, né, que a pessoa está em casa, menos estiver usando o atendimento presencial e a coisa um pouco mais manual ali, vai ser melhor para o seu produto. Muito legal. Eu queria já ir partindo para o como, né? Essa estruturinha que a gente tinha, né? Já estão há mais de semana já que a gente tinha conversado sobre isso, né, Guga? A partir do porquê, o que e o como, O né? que? É, então, indo para o como, né? O interessante é que o que a gente fez em duas etapas. O como eu também quero fazer em duas etapas. Uma tem a ver com como do dia a dia realmente da medição, né? Então, tem certas medições que são diretas, tem outras que são indiretas. Tem o ciclo de medição. Tem coisas que você consegue medir, aferir na hora, tem coisas que demoram um tempo para você aferir. Automações que a gente pode fazer. Então, essa parte prática é uma parte do como. Mas o grande finale vai ser o como a gente interpreta e apresenta. Tá? Então, em duas etapas. Vamos primeiro o básico, que é esse como aqui, né, do como a gente afere, né, as medições, e depois interpretação e storytelling. Pode ser assim, gente? Pode? Perfeito. Quem vai? Vamos lá. Posso começar aqui então. Tem uma frase que eu gosto muito do Ben Ioscovitz, que é o autor do livro chamado Lean Analytics, que ele fala o seguinte: olha, uma boa métrica ela deve ser simples de ser obtida e representar mudanças de comportamentos e ser comparável em alguma proporção. Então, eu acho que o como, a gente tem que começar daí. A métrica que a gente está medindo, ela é simples de ser obtida, a gente consegue obtê-la, e aí, quanto mais automatizado, melhor, certo? Mas pode ser que no início a gente ainda precisa aprender sobre aquela métrica e não dá para ficar esperando automatizar. Cara, vai na mão mesmo, é melhor ter a métrica do que não ter nada. E essa métrica precisa dizer alguma coisa para a gente, algum comportamento que está acontecendo. E geralmente métricas de produto, quanto mais conectadas ao comportamento do cliente que toma decisão ali, compra o seu produto ou não, usa o seu produto ou não, mais ela vai poder ajudar a gente a tomar decisões pelo futuro, né? Para o futuro. Se são métricas que estão afastadas do comportamento, geralmente são métricas de relatório, que olham para o passado e até trazem um aprendizado, mas é mais difícil tomar uma decisão com elas. E essas métricas precisam nos ajudar a comparar, para a gente saber se a gente está bem ou está mal, né? Nossa, dobrei aqui meu produto cresceu 100%. É mesmo? Tinha 2 usuários, agora tem 4. Opa, peraí, né? Isso, a gente precisa comparar, né? Tem geralmente aqueles pontos de atenção que a gente precisa ter, né? Então, vale olhar proporção, relações de causa e efeito, sazonalidade. Então, costumam ser pontos de atenção aí. Então, deixa eu conectar aqui com um exemplo prático, então. A gente estava falando, por exemplo, do banco, né?
deixa eu só, que eu acho que Claro. fez, brilhantemente, Guga, você começou trazendo quase que uma teoria do como, né? Uhum. E agora você vai partir para uma prática do como, tá? Mas eu queria salientar aqui, né? Até porque a gente vai estar tratando, a ideia é ter em breve um treinamento chamado Product Analytics, onde a gente vai estar justamente dizendo, comparando esses tipos de coisa, né? E tem aquelas métricas que são mais fáceis de medir, mais difíceis. Você tem toda uma teoria muito interessante que ajuda a gente a definir na busca dessas métricas, né? Sem Essa ideia de dúvidas. começar pelo manual e passar para o automatizado, o que está alinhado ou desalinhado, né? As métricas diretas ou indiretas, aquelas que olham para o passado, olham para o presente. Então, isso tudo, né? E, de novo, você trouxe, né, antes aqui quais são as condições, e agora, baseado nisso, você vai apresentar instanciando aqui exemplos, né? Então, diga lá. Perfeito. Vou aqui no exemplo bancário que eu já trouxe no início aqui. Uma métrica que costuma ser muito comum também a olhar, eles chamam de principalidade. E principalidade é qual que o quanto que o cliente me enxerga como a principal instituição dele, né? E me utiliza como a principal instituição dele. Então, quando ele pensa num crédito, ele toma um crédito comigo, ou ele vai lá e toma um crédito em outro lugar. Cartão de crédito, ele usa aqui comigo ou usa em outro lugar. Só que, geralmente, esses cálculos de principalidade são cálculos estatísticos rebuscados, que tem muita teoria por trás e são importantes. Só que, na prática, um líder de produto lá no dia a dia fala assim: nossa, pessoal, temos que aumentar a principalidade em 2%. Aí o que o pessoal faz? Piripaque do Chaves, né? Assim, uma referência antiga aí, mas trava, né? Congela, não sei o que fazer. Por quê? Porque é uma métrica que está muito distante, né? Beleza, eu consigo ter uma ideia, isso me diz o comportamento. Fazendo uma analogia para diversos outros tipos de segmentos, é a famosa propensão do cliente, né? Nossa, o cliente tem uma propensão aqui de tantos por cento a usar meu produto. Tá, mas é uma propensão. Mas como é que esse cálculo foi feito? O que está por trás? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, no fundo, a gente precisa aproximar esse exemplo do, do dia a dia, para que as pessoas possam tomar decisões práticas, que é muito do como. Então, a principalidade ela é importante, mas ela é um indicador que indica um impacto de negócio mais amplo, né, da empresa. Como que eu traduzo isso e trago para métricas de produto? É justamente eu conseguir entender bem. Se eu quero aumentar a principalidade que ele está usando o meu cliente, o banco, opa, quais são os produtos que eu tenho? Ah, aí vamos pegar o exemplo de cartões. Para o produto cartões, o que, que significa ter um bom uso desse produto? E aí, gente, a gente vai cair aqui nas métricas, tem que fazer parte do líder de produto, que é quais são aquelas métricas que você acorda e, quanto líder, que você começa a trabalhar e você está pensando nelas, você olha. Estão indicando a saúde do seu negócio e a saúde do seu produto. Estão indicando sobre o comportamento do seu cliente. E aí são métricas mais acionadas. E nesse caso poderia ser a quantidade de cartões que eu tenho em utilização. Daqui a pouco, qual que é o volume que eu estou tendo de recursos, né, de utilização desses cartões? Qual que é a taxa de crescimento do número de cartões que eu estou tendo? Porque tudo isso vai me indicando como que o meu produto está se comportando e eu olho para o mercado e consigo tomar decisões. Então, já indo para o como, eu acredito que esse passo de você entender qual é a métrica que você consegue medir, que está te indicando comportamentos e que vai te ajudar a tomar decisões, é um bom primeiro passo. Muito legal, muito obrigado, Guga, adorei. Ainda nesse como, e aí, Avelino, se você já quiser passar para a parte de interpretação e storytelling, né? Já emenda com também essa parte aí, por favor. Porque já estamos nos Tá, aproximando do fim, certo? Do nosso videocast. Porque, né? Assuntos de metros daria para a gente ficar aqui 200 anos. Diga lá, Avelino. é interessante, né, tudo isso que o Guga trouxe, e é importante mesmo que a gente fique bem consciente disso, né? Tem as métricas que são um pouco mais diretas, que você consegue resolver rapidamente, ou com uma automação, ou pegar direto, por exemplo, faturamento. Tá lá, é um número que existe, né? É um número que alguém tem que ter, nem que seja lá no setor financeiro, mas é um número que existe, você pega e começa a usar.
você tem algumas coisas que são indiretas, que você não consegue mexer diretamente. Por exemplo, meu cliente é satisfeito comigo, eu vou ter que fazer alguma coisa, colocar um produto no ar, ou fazer uma modificação, e vou ter que aguardar um tempo para ver se isso vai estar resolvido ou não, né? Enfim, é interessante que você saiba disso, né? É interessante que você saiba, e as específicas que a gente também já comentou, né? São talvez três tipos importantíssimos de métricas: as diretas, que você consegue pegar direto; as indiretas, que normalmente vai sair de um cruzamento, né, dessas diretas aí. Tá aumentando, meu ticket médio, tá aumentando, tá reduzindo, enfim. E tem essas específicas que a gente tratou no bloco anterior, né? E isso que o Toledo trouxe também é muito importante. Uma vez que você mediu, entendeu? Pegou métricas, pô, super legais, cara, você tá bambambam das métricas, né? Como você vai apresentar elas para alguém, né? É interessante, né, que a gente comentava aqui antes de começar, que eu cheguei, né, a escrever uma vez. Aí depois falei, não, vou fazer uma palestra. Não queria escrever aquilo, vou fazer uma palestra. Da palestra virou um workshop, né? Que era justamente meu pecado com métricas, né? Meus pecados com métricas era o título do workshop. Que era o quê? Era meio que contando, né, e fazendo ali um aprendizado, até em conjunto com a galera, de entender que às vezes você ter as métricas e, puxa vida, cara, que legal, pô, vou apresentar para todo mundo. E você chegar apresentando aquelas métricas de qualquer jeito, meu irmão, pode ser uma furada que você está se metendo sem querer, que vai ser enorme, né? Dependendo das métricas que você queira mostrar, você tem que saber fazer um storytelling, né? Saber contar como é que você chegou até elas, saber por que você quer apresentar aquelas métricas ali, para quem você está apresentando as métricas, cuidado com isso também, né? E aí, finalmente, você chega no como você vai apresentar aquelas métricas ali. Eu lembro que nesse workshop eu já contei algumas coisas assim que eu fiz e me arrependo amargamente de ter feito, porque você tem um número ali na sua mão, né? Você às vezes fica um pouco deslumbrado com a questão de métricas e você chega apresentando, né? Mas existem jogos políticos acontecendo na sua empresa, quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, eles existem, né? Então é bom que você tenha consciência disso. E um número, às vezes, que é importante de ser apresentado, mas se você apresentar ele de uma forma errada, você vai causar uma celeuma, uma, como é que eu posso dizer assim, uma negação daquele número, uma espécie de expurgo daquele número ali, que depois vai ser muito difícil. Então, aquela coisa que você precisa apresentar, a empresa precisa ter consciência daquilo, pode acabar ficando em segundo plano, não por causa do número em si, mas por causa da forma que você apresentou. Eu lembro que a gente sempre falava lá no treinamento de métricas que toda boa métrica ela tem que ser apresentada com graça e leveza, pelo pior que ela seja. Às vezes, olha, eu sou responsável por um produto, eu estou vendo que aquele produto não está se pagando, eu estou vendo que o futuro dele não é nada promissor, muito pelo contrário, e a gente precisa decidir de matar aquele produto ali, certo? E às vezes você chega lá, poxa, aqui, olha só, os clientes estão abandonando a gente e está tendo prejuízo. Calma, cara, entendeu? Vai apresentando aquilo ali, fazendo com storytelling. Olha, a gente construiu, a gente tentou, a gente fez esse experimento, a gente fez esse outro experimento, pivotamos, e os números são esses, né? E aí você apresenta aquilo que você precisa apresentar. É Eu, sempre importante, graça e leveza. eu gosto dessa pegada do Avelino, que ele, inclusive, é um cara que fala com graça e leveza, mas tem momentos que ele sai, né? Faz um pico, meu amigo. Se alguém estava para dormir no vídeo, opa, calma aí que a coisa ficou séria aqui. Muito bem, Avelino, gostei muito. Dicas também, Guga, para que você possa dar dessa parte tão importante de interpretação e storytelling. Legal. Eu gosto muito de frases, né? Vou trazer uma outra frase aqui da Cole Nussbaumer, eu acho que é assim que se pronuncia, que é a autora desse livro aqui, ó, Storytelling com Dados. Está até aqui na minha prateleira. E ela fala uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, ó: há uma história em seus dados, mas as ferramentas não sabem qual é essa história. E é aí que você entra, para dar vida a essa história, né, visual e contextualmente.
Então, lembre-se sempre que por trás dos seus dados, né, das suas informações que você está trazendo, existem histórias que precisam ser contadas. E, geralmente, as histórias elas têm um poder de persuasão, né, de convencimento, é, que são fundamentais na tomada de decisão, né, e até mesmo para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E enquanto um líder de produto, ou alguém que trabalha com um produto, e você vai estar apresentando, como o Avelino trouxe muito bem, com serenidade, né, com graça, com leveza, mas é muito importante você entender que você é a pessoa responsável por explicar o que está ali por trás. Então, quanto mais simples e mais direto você conseguir fazer isso, maior vai ser o tempo que nós vamos ter de ter uma boa conversa em torno da decisão que a gente tem que tomar. Porque muitas das vezes, decisões importantes, né, sobre problemas complexos, a resposta nunca está na superfície da conversa, né? Nunca vai estar numa reunião, assim, talvez a gente vai ter que conversar, vai ter que amadurecer até chegar no melhor lugar. Então, eu acho que a dica é essa. Lembre-se que você precisa contar uma história, precisa dar vida a isso. É claro que os seus números precisam ajudar a embasar isso. Se você ficar num lugar muito subjetivo, vai ser difícil até as pessoas entenderem o que você quer de ajuda. E entenda quem é o público que você está se comunicando. Então, quem são as pessoas que vão estar te ouvindo? Qual que é a preocupação que elas têm? Porque muitas das vezes também a gente se depara muito com líderes, né, de produto dentro das empresas frustrados, porque, nossa, mas o diretor aqui de operações, mas o CFO não entende a importância disso e ninguém está nem aí para o produto. Calma, gente, não é 8 nem 80, né? É que é aquele lugar que a gente falou. Existe um ponto de interseção entre a estratégia da empresa e a visão do produto. E é aí que tem que morar a estratégia do seu produto. Então, entender também quem são as pessoas que estão querendo se comunicar, eu acho que é uma peça, diria que acho que o ponto de partida na hora de você montar o seu storytelling para comunicar também. Muito legal. Eu meio que estava aqui o tempo todo nessa posição de host, mas eu vou botar o meu rosto aqui também à disposição da galera. E como vocês sabem, eu sou muito bom de piada ruim. Ou seja, não sei contar piada. Mas, em particular, contar história normalmente é uma coisa que eu conto bem. Tá? E aí eu quero dar dicas genéricas sobre contar história. Sempre comece com um bom gancho. Você tem que adquirir, né, respeitando o que a Avelino falou, mas você tem que chamar a atenção das pessoas no início. Então, tem duas coisas para falar. Quem começa, né, quem vem de área técnica, às vezes a gente tem uma paixão pela forma como a gente chegou naquilo, que a gente acha que isso acaba sendo muito sedutor para depois você finalmente chegar naquele resultado. Não é verdade. Essa é uma perspectiva técnica. E, quando a gente fala de storytelling, a gente já está imaginando aqui, provavelmente vocês imaginaram, né, nós subentendemos aqui, de provavelmente uma apresentação para pessoas em posições importantes de tomada de decisão. Essas pessoas são pessoas, normalmente, que não têm tanto tempo, que às vezes não têm nem tanto interesse pela parte técnica. Então, saber começar pelo gancho é muito importante. Quando eu fiz mestrado, né, eu tive um orientador, que depois virou um mentor meu por um tempo, Luiz Velho, que é um professor do INPA, que ele falou uma vez para mim o seguinte: olha, existem várias formas de você contar uma história. Raramente a cronológica vai ser a melhor. Porque é uma outra tendência, as pessoas têm a tendência de contar uma história de forma cronológica. E aí o seu grande gancho, ele vai ficar lá no final, as pessoas não vão ter paciência. Quantas vezes eu vi apresentações, estava chato, boring, 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 boring. No final o cara perguntou, puxa, se eu soubesse que era isso, eu acho que eu tinha prestado atenção esse tempo todo. Então, saber contar a história, fundamental. Tá? Bom gancho, não precisa seguir uma ordem cronológica. Você pode ter slides que você só apresenta se a pessoa perguntar, sendo obrigado a passar por tudo que você construiu. Né? Então, são dicas genéricas aí, tá bom? Quero agradecer imensamente
vocês... Só falar, eu lembro que uma vez você falou isso para mim, né? Que era o efeito uau, né? Que era justamente isso. As pessoas querem fazer aquela construção, aí quando chegar no final faz uau! E aí chega que o uau nunca acontece, né? Porque quando chega no final o cara tá dormindo lá. Então joga o uau pra frente, depois você pode contar o resto. É isso aí. Exatamente, cara. Pô, efeito uau. Lembrei que foi você que me disse isso. Isso. E devo ter falado isso na época do seu mestrado. Foi verdade. Você teve um bom orientador de mestrado, não teve? Foi bonzinho, foi legal. Pra quem não pegou, foi o próprio Toledo, tá? É, então, gente, olha só. Guga, você gosta de alguma de frases? Se você quiser trazer mais alguma? Avelino também, se gostar. Eu também gosto de frases, tá? Vou tentar pensar em alguma frase aqui para a gente concluir. Então, ou uma última frase, ou um último pensamento, a dica final, para a gente fazer a nossa conclusão aqui. Quem quiser, começa aí. Bom, Eu tenho uma. é, Tenho uma. tá bom. Bom, Essa aqui eu construí em conjunto com a Andressa Chiara. Tá? O Guga gosta de dizer autoria, né? Normalmente, quando é autoria minha, eu não falo, não. Mas essa aqui, como foi em conjunto com ela, eu tenho que falar, né? Virou eu vou adesivo. na frente, porque teve dois cabeção para fazer uma frase do Toledo, então eu vou na frente para não ficar tão vergonha. Tá. Cara, eu acho, bom, serve uma coisa. Métricas, você tem que usar, não é opcional. Você tem que usar métricas. E você tem que saber apresentá-las com graça e leveza. Boa. A que eu vou falar é simples também, que são boas métricas empoderam pessoas. Boas métricas empoderam pessoas. A, a, eu tinha uma frase que era maior, e aí, Andressa, eu preciso trazer essa frase. Eu gosto de, né, fazer a frase mais simplesinha, menorzinha, a gente junto ali, tá, 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 tá. E aí ele chegou nessa frase aqui, que virou, inclusive, adesivo da K21 e da Nauer. Né? É, Guga, Tem uma frase que eu gosto muito, que é do CEO do Descomplica, né, o Marco Fischenbein. Na verdade, eu ouvi ele falando isso no podcast, que ele diz que alta performance exige intenção, né? E ninguém alcança alta performance sem querer. Então, muitas das vezes, a gente está querendo chegar num lugar que a gente consiga ter uma boa história para contar, né? Um case de sucesso, né? De produto e etc. Mas isso não acontece do dia para a noite, né? São pequenos passos que a gente vai dando que, ao longo do tempo, somando isso, tem muito aprendizado aí no meio e faz com que a gente tenha uma boa história para contar. Então, eu acho que essa é a principal dica, assim. E quando a gente fala em métricas, muitas das vezes a gente vai precisar, né, ter uma jornada aí, né, um tempo de experiência, olhando o comportamento daquele número, conversando com o cliente, entendendo o dia a dia, para ver como as coisas funcionam. Então, acho que comece e seja intencional naquilo que você está fazendo. E talvez uma das coisas mais preciosas que você tem e está totalmente no seu controle é o seu tempo. E isso para um líder de produto, né, para alguém que trabalha com produto, é fundamental. Então, tenha um pouco de paciência, né, e tenha intenção, porque ao longo do tempo, certamente, se você estiver em busca, aprendendo, você vai conseguir encontrar o caminho, porque isso é a coisa que, né, Toledo, a gente tem certeza, a gente não só acredita, como a gente vivencia isso. A melhoria contínua, ela vai te levar a encontrar os melhores resultados, e a você conseguir aprender a fazer isso em ciclos cada vez mais curtos, né? Geralmente ela não falha, ela vai te levar para um bom lugar. Então, se mantenha intencional. muito bem. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Guga Moser. Quero agradecer também a presença do Avelino, que está mais velho desde ontem. Está chegando a minha vez também, hein? Vou fazer 50 já. Olha Daqui aí. a poucas semanas faço 50 anos. E assistam o nosso videocast ou ouçam o nosso Love the Problem. Fiquem conosco. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau.